Bom dia, pessoal. Antes de tudo, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Não só essa oportunidade de ser o palestrante da Dupont, mas também muito feliz de ver vários rostos conhecidos. Então, é uma grande oportunidade da gente fazer network, conversar bastante, rever amigos de diversas cidades do Brasil, rever amigos de diversos países, Latinoamérica, tem outros países também fora da Latinoamérica. Então, antes de começar a minha apresentação, queria deixar essa mensagem que estou muito feliz de estar aqui. Bom, e de falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é tecnologia, conhecimento e sustentabilidade. E como a gente pode trabalhar com esses 3 itens para melhorar a qualidade das nossas impressões e melhorar o processo de flexografia de uma maneira geral. Então, como é um tema que eu gosto bastante, espero que vocês também aproveitem bastante a apresentação. Bom, então, sobre a Dupont, nós somos um líder global de inovação. Então, a Dupont, durante muito tempo, ela foi categorizada como uma empresa química. Mas já faz um tempinho que a Dupont ela não é mais uma empresa química, é uma empresa multimercado. Porque realmente o nosso foco é em inovação. E então, trabalhamos em diversas frentes, temos diversos setores chaves como eletrônicos, água, proteção, tecnologias industriais e a nova geração automotiva. E, além disso, tudo que a gente faz está muito embasado em 4 grandes valores corporativos, que é saúde e segurança, respeito às pessoas, o mais elevado padrão ético e proteção ao planeta. Então, todos os nossos produtos, todos os nossos equipamentos, todos os nossos serviços, a maneira com que a gente trabalha com os clientes, tudo isso está embasado nesses 4 grandes valores corporativos. Bom, então isso a Dupont de uma maneira geral. Agora, falando um pouco mais específico de Sarel Solutions, nós somos pioneiros nisso na chapa de fotopolímero desde 1974 e nós dissemos que nós não fornecemos apenas placas ou equipamentos, nós fornecemos soluções flexográficas. Que, claro, nesse caso entra a chapa de fotopolímero, entram os equipamentos, entram os workflows que a gente tem, o suporte técnico e dentro da flexografia nós trabalhamos basicamente em todos os segmentos. Então, rótulos e etiquetas, embalagens flexíveis, corrugados, cartonados. E temos uma presença global com mais de 450 colaboradores, 2 plantas de manufatura, que é exatamente onde a gente produz a chapa de fotopolímero, nos Estados Unidos e na Alemanha, e 4 centros de inovação. Um nos Estados Unidos, um outro na Alemanha, um na Ásia e um aqui no Brasil. Inclusive, o centro de inovação que a gente tem aqui no Brasil é o que dá suporte para os países da América Latina. E as fotos que vocês estão vendo ali do lado direito, basicamente é para representar algumas das nossas tecnologias. Então, começando com o equipamento térmico, Sarelfast, as chapas Lightning, que são chapas específicas para a exposição LED, que a gente vê isso como uma tendência, eu vou falar bastante sobre isso na palestra. A linha de chapas EasyR, que são chapas que nós lançamos faz pouco tempo, chapas voltadas para alta produtividade. E também as retículas Cyril Easy Bright, que são retículas para anilox de alta carga, que geralmente usados para cores como branco, mas também pode ser usado para cores especiais. Sobre o nosso portfólio de produtos e serviços, é mais fácil explicar isso dentro de um fluxo. Então, aqui a gente tem um fluxo do processo produtivo, e se a gente observa desde a necessidade do cliente, passando por todas as etapas, pre-press, clicheria, impressão e conversão, como produto, nós estamos dentro da clicheria. Então, é onde nós vendemos as nossas chapas de fotopolímero e os nossos equipamentos. Porém, como serviços, nós também estamos em pré-impressão, claro, na própria clicheria e também na parte de impressão. Porque a gente entende que, além de produzir essas chapas de alta qualidade, ter esses equipamentos de alta qualidade, a gente também tem a necessidade de ajudar os clientes a extrair o máximo desses produtos e desses equipamentos.
E, por último, nessa parte sobre a Dupont, temos um novo edifício, que fica em Barueri, que todos estão convidados a conhecer. E esse edifício, basicamente, é a materialização do tema da palestra: sustentabilidade, conhecimento e tecnologia. Então, nesse edifício, nós temos, além dos escritórios, também os laboratórios, e um edifício que ele é muito focado na questão de sustentabilidade. Nós temos diversas certificações, como a certificação LEED, que ela está voltada para a questão de energia, certificação WELL, que já é mais para o bem-estar das pessoas ali, dos ocupantes daquele edifício. Também temos eficiência energética, com lâmpadas LED, sensores em todas as partes e um aproveitamento muito grande da luz natural. Economia de água. A captação de água de chuva, por exemplo, ela tem 50% do que a gente usa de consumo nos sanitários da Dupont e 100% daquilo que é usado para irrigar os jardins. Temos coleta seletiva dentro desse edifício, temos bicicletário, dentro do estacionamento também temos pontos para recarga de automóveis híbridos. E, além de tudo isso, tendo o laboratório no mesmo lugar dos escritórios, é um espaço excepcional para que a gente trabalhe com essa parte de conhecimento, com os eventos, com os treinamentos que a gente faz para os nossos clientes, as capacitações, e, além disso, também um espaço muito dedicado à tecnologia, não só na parte das chapas de fotopolímero, que é o nosso laboratório, que, do meu ponto de vista, é o mais legal de todos que a gente tem lá, mas também temos diversos outros laboratórios, como o laboratório balístico, laboratório de luvas. Então, tudo que a gente tem de tecnologia, a gente tem um laboratório que representa isso dentro desse edifício. Então, realmente, a materialização daquilo que a gente tem para conversar agora nessa palestra. E, bom, até antes de passar para o primeiro tópico, agora entramos nos 3 grandes pilares da apresentação. Então, nós vamos falar sobre sustentabilidade, conhecimento e tecnologia. E, para conversar sobre isso, eu vou estar aqui apresentando para vocês o ponto de vista da América Latina, mas também teremos a colaboração dos meus pares de outras regiões. Então, teremos colaboração do PJ, que é o gerente técnico para a Norte América, teremos colaboração do Michael Weber, que é o gerente técnico para a EMEA, e também uma colaboração do Jason, que é o nosso gerente técnico para a Ásia Pacific. Então, para que a gente consiga dar um panorama geral dessas 4 regiões. Bom, começando com sustentabilidade. Gostaria de começar falando sobre as metas que nós temos na Dupont relacionadas com a sustentabilidade. E essas metas para 2030. Elas estão separadas em 3 grandes partes. A primeira parte, que é inovação, que basicamente o que a gente busca é ter soluções para os desafios globais, viabilizar também a economia circular e sempre inovar com segurança, pensando na segurança e pensando na sustentabilidade, desde o momento que a gente está criando uma nova tecnologia. Ou seja, quando a gente começa um novo trabalho, a criação de algo novo, isso já é pensado tendo em conta segurança e sustentabilidade. Um outro pilar aqui no meio é a proteção. Então, a gente busca agir sobre o clima, também uma liderança na gestão de água, e sempre buscando também oferecer saúde e segurança ambiental em um nível altíssimo. E o último pilar, que é o empoderar, que a gente trabalha muito forte dentro da Dupont com D&I, que basicamente são os temas relacionados com diversidade, equidade e inclusão, porque a gente entende que é muito importante trabalhar e construir esse bem-estar dos colaboradores e esse senso de realização dentro da Dupont, mas, além de trabalhar dentro, digamos que, das fronteiras da Dupont, a gente também trabalha fora das fronteiras da Dupont, construindo comunidades mais prósperas. Então, sempre trabalhando com as comunidades para que a gente consiga melhorar o que for possível dessas comunidades que estão próximas da Dupont ou comunidades que necessitam ali de algum tipo de ajuda. Legal. Então, agora falando mais específico sobre a questão sustentabilidade, o que a gente tem de ações em destaque? Primeiro,
a gente está fomentando muito o uso de um workflow solvente-less, ou seja, trabalhar com processamento térmico, não fazer uso de solvente para o processamento das chapas. Um outro item que também a gente tem trabalhado muito com os clientes são as conversões de rotogravura para flexografia. E fazer isso sem perder qualidade e além, claro, de falar do item qualidade, essa conversão também ela gera para a gente uma redução no impacto ambiental. Então, está bem ligado também com o tema sustentabilidade. Temos um serviço para os nossos clientes relacionado com logística reversa, para fazer o coprocessamento das nossas chapas de fotopolímero. E, por último, os materiais. Uma matéria-prima sustentável. Ou seja, assim como eu tinha mencionado anteriormente, quando a gente vai desenvolver uma nova chapa de fotopolímero, esse desenvolvimento ele já é pensado nessa questão da sustentabilidade. Então, isso já é visto desde o design dessas novas chapas. Então, essas seriam as grandes ações de destaque, e aqui eu tenho alguns highlights sobre elas. Bom, antes dos highlights, vamos passar Deixa eu voltar rapidinho. Antes dos highlights, passar um vídeo com esses comentários desses meus pares das outras regiões, o Michael, o Jason e o PJ, sobre o que eles enxergam de sustentabilidade em cada uma das regiões. I would say the first big point is sustainability. And there we see a lot of developments. On the R&D side, there is a high demand for alternative plate making solutions, especially if we talk about solvent-free plate making. This is impacting the entire segment of all suppliers. So we see developments in segments for substrates, inks, equipment, and for sure also for ourselves. In Asia Pacific, there is a growing awareness of sustainable developments, thanks to the continuous promotion of the Flexo supply chain. Many international brands have also started paying attention to Flexo and actively exploring the transitions from gradual to Flexo. This has played a significant role in driving the development of flexographics in Asia Pacific, leading to a substantial increase in the usage of flexo press and materials. At the same time, these brands also have a guiding influence and positively impact the decision made by local brands. Sustainability in the world of consumerism is a bit of a paradox because people want it, overwhelmingly people want it, but also overwhelmingly people don't want to pay more for it. And that makes it a real challenge, and I think something that's difficult to decide what to do when you're a brand owner or even a supplier. We do, in North America, we do see a little more of a push for bio-based films, for biodegradable films, but it really hasn't taken off maybe to the level that you would expect given the amount of attention that is given to sustainability. Those products for sure come with their own unique printing challenges that they're not very easy to print on, and for sure we're in a time now with the technologies that are available to us that could make some of that a little bit easier, whether it's surface screening or whether it's some other type of screening technique to make it a little easier to print on those substrates. But as it stands, there's not a huge push towards that yet. We do hear messaging from some of the plastic associations in North America reminding the public that plastic plays an important role in reducing the carbon footprint. It normally gets a bad rap just because it's plastic, but it greatly extends the life of produce, and without it, the carbon footprint would be even much, much worse for those products. So there's some positive messaging about plastic coming out that's starting to maybe percolate through the public somewhat. And as a Flexo supplier and as other suppliers in the industry, I think we're all working on products like that. We all work for companies that rank sustainability very high. So we're working on it and we're ready for it when someone
needs them, and we continue to innovate along those lines. And some good examples of that are water wash plate making and thermal plate making. Those technologies have been around for a long time. There's data to support that they're more sustainable than solvent solutions. We continue to innovate along those lines, and they're there for people when they're ready to make that decision. But so far, it's been a little bit of a stalemate. It's still a little bit of a standoff between, all right, we want it, but we don't want to pay for it. Let's start to dabble in this. But I think we're prepared for that when more demand comes about. Bem legal o vídeo e o ponto de vista dessas pessoas, das diversas regiões. E o que a gente consegue perceber é que são assim, visões muito parecidas que a gente tem entre as regiões. De que a gente percebe de que há, sim, esse aumento, essa busca por materiais mais sustentáveis, por processos mais sustentáveis. E, claro, até foi comentado em uma das palestras de que ainda tem digamos, uma certa resistência, não necessariamente pela sustentabilidade, mas do custo relacionado a essa sustentabilidade, mas de que, de uma maneira geral, as empresas que fazem parte da cadeia, elas já estão trabalhando para que elas tenham essas soluções e poder fornecer isso para os clientes no momento que eles precisarem. Alguns já estão mais adiantados, outros um pouco menos, mas, de uma maneira geral, todos trabalhando para já ter isso pronto, para quando o cliente peça. E aí, dentro desse tema, eu também queria deixar alguns highlights aqui. Nós temos um material que é um estudo independente e interno, que ele avalia o impacto ambiental na flexografia. Então, basicamente, dentro desse estudo, a gente tem duas análises. Uma análise relacionada com migração de rotogravura para flexografia, um comparativo de rotogravura para flexografia, o quanto que a gente consegue ter de redução de impacto ambiental, e uma outra análise relacionada com, dentro da própria flexografia, o quanto que a gente consegue reduzir o impacto ambiental migrando de um processamento solvente para um processamento térmico. Então, aqui do lado, só alguns highlights, que se a gente migra para o processo térmico, a gente consegue reduzir quase 100% das emissões de VOCs. E se a gente migra de rotogravura para flexografia, a gente consegue reduzir até 81% o consumo de energia. São os dados que a gente tem com base nos estudos que fizemos. E, além disso, a gente tem também 56% menos de consumo de energias não renováveis e 38% menos de potencial de aquecimento global também fazendo essas transições. Então, aqui tem o QR Code que vocês podem buscar com o celular de vocês e fazer download desse material. Passando um outro highlight sobre processamento sem solvente. Então, no nosso caso, processamento térmico. Nós temos esse equipamento, esse tipo de tecnologia há mais de 20 anos. Essa tecnologia ela melhorou muito com o decorrer dos anos. Então, hoje, se a gente falar de equipamento de processamento, equipamento de fabricação de chapa, é um dos equipamentos que mais tem tecnologia. O processamento térmico ele busca esses três pilares: sustentabilidade, produtividade e qualidade. Sustentabilidade porque a gente não usa solvente, produtividade porque o tempo para que uma chapa fique pronta é muito mais rápido do que fazer isso através de um processamento solvente, e qualidade porque não tem basicamente uma diferença de qualidade entre o que a gente consegue atingir usando uma chapa solvente ou usando uma chapa térmica. E já temos mais de 1.500 equipamentos, sistemas assim instalados em todo o mundo. Um outro destaque que me dá uma grande felicidade também é um case de sucesso que a gente tem, que é o case Cerati. Como parceiros aqui, a gente tem a Silaware, Cryovac e a própria Dupont. Basicamente, o objetivo, nesse caso, o objetivo dessa marca era fazer um reposicionamento de mercado para atender o mercado premium, e eles já aproveitaram esse reposicionamento para trabalhar com esses dois pilares, com a questão da sustentabilidade e também com inovação. E graças a esse trabalho, eles conseguiram ter um 44% de aumento de vendas nos últimos 2 anos e também conseguiram reduzir 30% do uso de plásticos. Então, realmente foi um caso de sucesso e a gente tem bastante orgulho de ter participado deste case. E, claro, as chapas que foram usadas para imprimir esse trabalho foram chapas térmicas.
E o último destaque sobre esse item de sustentabilidade é o coprocessamento de chapas, que é um serviço que a gente tem à disposição para os clientes. A gente percebe também cada vez mais vocês, convertedores, buscando esse tipo de serviço, uma maneira mais correta de fazer a destinação da chapa de fotopolímero. Então, no serviço que a gente tem à disposição, basicamente é uma operação combinada, que a chapa de fotopolímero ela é usada como combustível para forno. Então, o forno de cimento ele é usado para destruir os resíduos e, ao mesmo tempo, ele gera, né, esse calor, ele é o combustível para o forno gerar o cimento. Então, mais uma das ações à disposição relacionadas com esse item de sustentabilidade. Legal. Passando agora para o próximo tópico, que é conhecimento. Eu fiz diversas pesquisas, esse é um tema que me interessa bastante, e relacionados com os turnovers nas indústrias, e aqui mais focado para a indústria de embalagens. Ou seja, quais são as causas que fazem com que um funcionário ele queira deixar a empresa. A gente tem itens aqui que são claros, falam por si só, como, por exemplo, estresse, e demografia, dificuldade de conseguir chegar e sair de uma empresa por morar longe, ou trânsito, mobilidade urbana, a gente sabe todos os problemas. Mas tem outros itens que estão extremamente importantes, como, por exemplo, carreira. E não é algo tão fácil de observar plano de carreira dentro de uma indústria de embalagens. Isso até existe em alguns níveis para alguns cargos, mas para outros não. Eu tenho muito contato com o pessoal de produção, é difícil que algum deles diga para mim de que tem um plano de carreira. De que, por exemplo, entrou como auxiliar de uma máquina e que tem um plano de carreira para ir crescendo dentro disso. Ou que entrou como um auxiliar de pré-impressão e tem um plano de carreira para crescer dentro desse setor. Então, a falta, essa ausência desse plano de carreira dentro dessa nossa indústria também faz com que as pessoas decidam simplesmente migrar para uma indústria diferente. Um outro fator importante também é ambiente interno e externo. A gente sabe que a gente não consegue separar a vida pessoal da vida profissional, então o ambiente externo tem que estar funcionando muito bem para que a gente tenha prazer e trabalhe bem no ambiente interno. Mas na questão do ambiente interno também a gente vê muito forte a necessidade de trabalhar com diversidade. E eu tenho até um caso para contar bem rapidinho, de uma grande empresa que tem uma fábrica, e é uma grande empresa multinacional, e nessa fábrica trabalham homens, mulheres, e a fábrica simplesmente não tem um banheiro feminino. Então, como que a gente consegue atrair esses talentos femininos para essa empresa, sendo que nessa fábrica, por exemplo, não tem um banheiro feminino? Isso é um exemplo, poderia dar aqui diversos outros exemplos de como isso não vem sendo muito bem trabalhado, mas isso também é algo importante e precisa ser cada vez mais pensado sobre esse assunto. E a questão do salário, claro, da remuneração de uma maneira geral, não apenas o salário, mas tudo que a gente tem à disposição, salários e benefícios, que também é algo importante e tem que ser levado em consideração e impacta também esses turnovers. Agora, as ações em destaque, ações mais específicas, o que a gente busca sempre fazer? Trabalhar com capacitação e treinamento. Então, para garantir que a gente consiga sempre atingir o máximo de qualidade dentro do nosso processo produtivo. E como eu mostrei no slide anterior, é bem comum na nossa indústria a gente ver um turnover muito alto, então as pessoas estão sempre saindo das empresas. Se a gente não tem esse ciclo contínuo de capacitação e treinamento, basicamente esse conhecimento se perde dentro da empresa e os níveis de qualidade eles ficam flutuando. Tem hora que está com um nível de qualidade bom, em algum outro momento isso cai, porque é uma outra pessoa que entrou, que ainda não sabe como faz as coisas, e essa pessoa fica 6 meses, 1 ano, já sai, vem uma outra. Então, a gente trabalha muito com essa questão de capacitação e treinamento. Um outro tema importante também é a simplificação de processo e automação de tarefa. Então, deixar as coisas mais simples e fazer com que essas coisas sejam feitas cada vez menos com interferência humana. A gente reduz erro e também reduz a necessidade de ter pessoas com skills tão grandes para fazer algumas tarefas que, de repente, são mais simples. Normas técnicas era algo que até pouco tempo dificilmente a gente via empresas sabendo que
o que era uma norma técnica. Muitas empresas falavam, porque eu trabalho com a ISO. E aí, se a gente entrava um pouco mais a fundo no assunto e perguntava, mas qual ISO? O que você está fazendo com isso? Não sabia. Então, ficava meio que como uma resposta automática de que trabalhava com a ISO, mas não sabia nem a qual ISO estava se referenciando. E isso hoje já vem melhorando bastante. E a questão de documentação. Muitas empresas, sempre quando eu visitava, falavam, não, eu tenho controle de processo. Legal, deixa eu ver o que você tem de documentação, como está o seu processo, para entender os dados e ver como isso está sendo controlado. Não tem documentação. Então, como assim, né? Uma empresa que produz uma chapa de fotopolímero, ela diz que tem controle de processo, mas ela não tem isso documentado. Então, agora, cada vez mais, a gente vê as empresas trabalhando com isso e é algo também que a gente fomenta bastante aqui na América Latina. Bom, então, até depois desse slide, trago de novo os nossos amigos, Michael, Jason e PJ, para dar o ponto de vista deles sobre as outras regiões, relacionadas também com esse tema de conhecimento. The second big driver, what we see, is the lack of skilled labor in our industry. So really, what can we do to ensure the right level of professionals at converters and trade shops? And there we see a clear demand of investment into education and trainings. Employers can work on the entire work environment and ensure a knowledge transfer in their own property. We as supplier, our task is to simplify our solutions, to simplify workflows, to develop products with good and sufficient latitude. And for sure, we also offering a wide range of trainings from basics to advanced. When it comes to Asia Pacific, the main problem that hold back the development of flexo industry are the lack of education resources, a shortage of experiences and skills, and low retention rate. To resolve these issues, one way to make things better is to start by focusing on universities and vocational education, along with sustained and long-term investment from suppliers in the supply chain. It's also important to provide ongoing technical or managerial training to these professionals on a regular basis, helping them figure out their career path. They should be rewarded and given room to grow, so they feel a sense of accomplishment while upgrading their skills. The flexo industry in North America is probably not that dissimilar to other regions, but for sure we have seen an issue with labor in our industry, a big issue, something that goes well before COVID. COVID, of course, was quite a challenge. There was a tremendous reduction in workforce, and some of that came from COVID itself, deaths, or people with long-haul COVID. There was also a number of people that took the opportunity to retire during that time or to simply quit, and maybe it was a good time for them to start families. From what I understand, I think a lot of that workforce is back to where it was at pre-COVID levels. But as an industry, we're still really struggling to attract labor and to keep labor. I was at a printer recently that told me at one point in time, you had to know someone to vouch for you to get a job there. It was almost a privilege to work there. And now they have over 20 open positions, and they hire someone. And, there's another couple of printers in town, and another printer will offer a little more money in a bonus, and they switch jobs. And so it's a real challenge to hold on to the people once you do get them. I know there's a lot of creative solutions that people are recommending and starting to employ beyond just offering more competitive pay to have people come into our industry. But again, unique benefits are giving more growth opportunities for employees once they get there. It's a real human resource challenge, I think, that we have in our hands from right now. Where I think we can assist all as being members of the industry is to continue to spread the word that Flexo is a stable process. It's almost recession proof. It's a career where you can move around a lot, and we need to let young people know that it's not a boring industry. There's a lot of activity and there's a lot of opportunity for growth. We as suppliers, we also need to continue to think about making our products simpler to use.
more streamlined, more automated, and provide training. And we need our customers to tell us when they need that training so we can come in and help educate the new workforce whenever they need to. All your suppliers will be happy to do that, but it's definitely up to us to offer it up and to work with our customers to make sure that their needs are being met when it comes to training. Legal. Então, mais uma vez, os comentários das diversas regiões são muito parecidos com aquilo que a gente passa aqui na América Latina. A gente tem um turnover muito grande nessa indústria, uma dificuldade muito grande de reter talentos e uma necessidade ainda maior de estar sempre treinando, capacitando e simplificando os nossos processos para que isso não impacte a qualidade e o desenvolvimento em si da flexografia. E aqui eu deixo mais alguns highlights, como a simplificação do workflow. Se a gente olhar um workflow, basicamente o que a gente tem aqui, BE é Bank Exposure, que seria banco de lâmpadas. Então, se a gente usa os tubos, ou se a gente trabalha com uma exposição LED, e se a gente trabalha com processo solvente, ou se a gente trabalha com processo térmico. Então, se a gente fala de banco de lâmpadas solvente, que é o primeiro caso, ali são 6 etapas para fazer a produção de uma chapa de fotopolímero. Se a gente mantém o mesmo processo de banco de lâmpadas, mas troca para um processamento térmico, a gente já tem a redução de uma etapa. Então, eram 6, agora a gente já tem 5 etapas. Se a gente migra para uma exposição LED e trabalha o LED com solvente, a gente tem também uma redução de etapa comparando solvente com solvente. Então, banco de lâmpada solvente, 6 etapas, LED solvente seriam ali 5 etapas. E se a gente trabalha com LED e exposição térmica, aí isso já cai para 4 etapas. Então, muito dentro daquilo que eu tenho apresentado aqui para vocês. A gente busca muito essa simplificação, porque simplificando o workflow, a gente consegue um pouco como minimizar todos esses problemas dos turnovers, da falta de capacitação e tudo isso. Mas, além disso, também a gente reduz um pouco a chance de ter algum erro, né? Porque quanto mais interferência humana a gente tiver durante o processo, mais a chance de que a gente tenha algum erro naquela etapa. Um outro highlight é sobre o nosso centro de tecnologia. É um centro de tecnologia para clientes da América Latina. Então, basicamente, o que a gente busca nesse centro de tecnologia é uma expansão dos nossos serviços, desenvolver novas aplicações, fazer treinamento, capacitação, consultorias e um programa fortíssimo que a gente tem hoje chamado de Print Up. Também sempre trabalhar com as últimas tecnologias, então é um ambiente que ele está sempre atualizado. E a gente sabe que no nosso mercado a atualização de tecnologia é algo muito frequente, isso acontece muito rápido. E além disso também é um lugar que dá suporte para uma certificação de qualidade que a gente tem, buscando aumentar, né, o número de clientes certificados na América Latina. Basicamente, qual que é a vantagem dessa certificação? É como atestar que o cliente trabalha corretamente, faz uso correto das nossas chapas de fotopolímero. Então, que ele tem o processo controlado e que ele consegue fazer a transformação desse material mantendo um alto nível de qualidade. Agora, no nosso último tópico, que é tecnologia. Bom, a tecnologia, a gente tem uma evolução tecnológica muito grande e a gente sabe que a tecnologia ela está sempre mudando muito rápido. Peguei alguns pontos que eu vejo como os principais daquilo que impactam mais, né, o nosso lado como indústria. Automatização, que a gente mais vê, assim como já teve numa palestra anterior, são esses sistemas automatizados, a redução da dependência humana, a redução do número de etapas, buscando redução de retrabalho e redução de perdas. Análise de dados, e uma análise de dados para identificar padrão, para ter alguns insights do que a gente pode otimizar, para melhorar o nosso processo, ter a redução de custo. Controle de qualidade, e esse controle de qualidade de maneira automatizada e já trabalhando com algoritmos de aprendizado, então que facilita bastante isso para a gente, onde a gente consegue ter essas detecções de problemas de uma maneira muito mais rápida do que a gente teria se isso fosse feito por uma pessoa, né? Assim, de uma maneira que não tivesse automatizada. Eficiência energética, otimização e controle do consumo de energia, isso tem cada vez mais
aparecido como uma preocupação para as indústrias de uma maneira geral, não apenas para a nossa indústria de embalagens. E o tempo real, que ali eu coloquei com esse nome, que é basicamente a colaboração remota, comunicação em tempo real, monitoramento em tempo real, que isso já acontece bastante e cada vez vai acontecer mais. Então, a gente tem sempre essa necessidade de produzir as coisas com alto nível de qualidade e cada vez mais rápido. Então, essa parte do tempo real é bastante importante, todas as ferramentas que a gente tem relacionado com isso. E quais seriam as ações em destaque? Mais uma vez, a questão da automação, todos os sistemas, workflows, sempre voltados para isso, para eficiência, produtividade, redução de etapas e deixar esse fluxo produtivo da embalagem cada vez mais dinâmico, previsível, confiável. As retículas em si, então, quando eu falo retículas, eu separo em duas partes. A gente tem as retículas de superfície, que elas são utilizadas para melhorar a transferência de tinta nos chapados, e a gente tem retículas híbridas, por exemplo, para melhorar o que a gente pode ter de transições, de finais de degradês e tudo isso. Então, isso tem melhorado muito. A gente tem diversas opções hoje no mercado, com diversos tipos de controle para realmente garantir um alto nível de qualidade. A exposição LED, que ela vem ganhando espaço, isso até tem avançado rápido nos últimos anos, e o LED ele traz justamente essa consistência. Lembrando do banco de lâmpada, que a gente precisava, por exemplo, esquentar a lâmpada para chegar na temperatura correta, para fazer a exposição de uma chapa de fotopolímero, e tendo em conta que muitos convertedores não têm radiômetro, não têm equipamento de medição para estar medindo a intensidade dessas lâmpadas, então, sempre gerava um problema de garantir que essa consistência, que a gente tivesse essa consistência por muito tempo. E com as expositoras LEDs a gente consegue trazer isso. Otimização de portfólio, basicamente focar nos produtos que são categorizados como Key Products. Então, isso ajuda muito na simplificação do processo, otimização de produção, e também logística, gestão de riscos, tudo que envolve. Mais uma vez, normas técnicas. Então, hoje eu percebo que as empresas elas estão cada vez mais entendedoras de normas técnicas e fazendo uso realmente dessas diretrizes internacionais, como, por exemplo, os CRPCs. Então, hoje a gente já vê várias empresas trabalhando com esses CRPCs ao invés de criar um perfil personalizado dentro de um cliente e funcionando muito bem. E, por último, gama estendida, que durante muito tempo ela foi dita como uma tecnologia que traria um aumento de qualidade. E agora o que eu percebo é que isso mudou e está mais alinhado com realmente o que pode trazer de benefício à gama estendida. Que, claro, ela pode vir para trazer um acréscimo de qualidade, mas esse não é... do meu ponto de vista, não é a principal função da gama estendida. Ela vem justamente para trazer otimização de todo o processo. Eu posso ter trabalhos de excelente qualidade trabalhando com gama estendida ou sem gama estendida, mas a gama estendida ela me traz essa otimização de todo o meu processo e os diversos savings relacionados com tudo isso. Agora, mais uma vez, eu convido Michael, Jason e PJ para que eles deem o ponto de vista deles relacionado com esse tema de tecnologia. Driver number 3 is really to further improve workflow and production efficiency and productivity. And what we see over there is also, again, the demand for full automation systems in our industry and are using new technologies like approved screenings in combination with LED exposure. And this is also impacting the other suppliers around. So plate making has to go hand in hand with these new technologies. And this is where we see that the current developments are going. In Asia Pacific, Flexo has made a remarkable progress over the past 20 years. Especially in recent years, we have noticed a growing trend of packaging products embracing Flexo printing. When compared to offset and gravure printing quality, Flexo used to have lower resolution and bad reputations.
To achieve better printing quality, higher screen ruling or new screening technology are widely adopted for high-end flexo. It's important to adjust analog rollers and inks to accommodate this change. This has led to a substantial installation of CI press. Taking China as an example, the installation volume of CI flexo press has experienced rapid growth in the past 6 years with an average annual growth rate of over 25%. When we step back and think about what we've been able to do with the quality of flexo printing over the last 10 years, it's really remarkable. We've been able, through very unique innovations and technologies in screening and in surface screening, we've been able to solve really the key flexo problem in print quality, which is being able to print a nice, dense, rich, full solid along with highlights that fade off to zero. And we've solved that. I think in 20 years, 30 years, when we look back on this era, I think we'll regard it as, one of the key decades in flexo printing, if you will. Hopefully I will be long retired by that time, but we'll see what happens. But if I think then, okay, what are the next steps? We've been able to achieve the print quality that we've always dreamt of. What are the next things that we need to do? And I believe those two are going to be reducing cost of those technologies, or utilizing those technologies, as well as making those the print results more consistent. And the things that we have available today that are going to enable us to continue to push the cost reductions and the consistencies that we're looking for are trends still towards expanded gamut. That's out there. It's being used by a number of printers, but I think we're going to continue to see more of that. There's some huge cost reductions that can be had as a byproduct of going to expanded gamut. Also printing more towards standard print targets such as CRPC6. I think that's also going to be a commonality that we see more of. LED exposure of plates is going to help tremendously to give us the consistency that we've always wanted and that we need to utilize some of these new screening technologies. We're going to see a consolidation of plate portfolios as more manufacturers come out with plates that are more dialed into the LED exposure process. And last but not least, automation. That always helps to increase consistency. It's a bigger cost up front, but in the long run, when it comes to remakes and just human error, we take that out of the picture. So automation in the plate room, automation in the mounting room, automation in the press, those are three areas where we're going to continue to see innovation thrive and be adopted over the next 10 years. Legal. Então, mais uma vez, os comentários das outras regiões são muito parecidos com aquilo que a gente tem de demanda aqui na América Latina, que a gente tem uma demanda muito grande e por sempre trabalhar com altos níveis de tecnologia para trazer essa alta qualidade que a gente espera, mas também que isso está muito ligado hoje em dia com a questão de consistência, porque muitas dessas tecnologias que nós temos hoje que trazem essa alta qualidade na impressão, por exemplo, digo tecnologias de retícula, por exemplo, são coisas que não são tão novas, algumas sim, mas outras não são até tão novas assim. Mas isso não era utilizado com a consistência necessária para garantir que esse uso trouxesse realmente o resultado que a gente esperava. E é legal também pegar a fala do Jason, que ele fala muito sobre como tem crescido o número de impressoras de tambor central na Ásia. Ver o quanto isso é interessante, a gente também já consegue ver em Latinoamérica que tem alguns clientes trabalhando com equipamentos assim e chegando cada vez novos equipamentos com esse tipo de tecnologia. Então, basicamente, aumento de tecnologia muito focado na questão da consistência. E deixo os highlights relacionados com essa questão da tecnologia. Primeiro, exposição LED. Como já havia comentado e PJ, Michael e Jason comentaram também nos vídeos, grande benefício é consistência. A gente pode ter alguns ganhos relacionados com produtividade, igual nesse caso eu deixei aqui um bulletin dizendo que a gente tem até 42% de ganho de produtividade, dependendo da chapa que a gente está usando, dessa migração de uma para outra, mas o grande ganho da exposição LED realmente é a consistência na gravação de chapa. E pensando no que eu tinha mostrado antes, dessas retículas de superfície, que são as texturas, e essas retículas híbridas,
Se a gente consegue fazer a gravação de tudo isso com um nível alto de consistência, isso vai gerar um impacto positivo absurdo na impressão. E aqui também tem, outra vez, um QR Code que vocês podem, através dele, chegar nesse material que basicamente explica os benefícios da exposição LED e o porquê também é tão importante que a gente tenha material, chapas de fotopolímero alinhadas com esse tipo de exposição. Um outro highlight do que eu já comentei algumas vezes aqui relacionado com as retículas híbridas e as retículas de superfície. Então, tem algumas fotos aqui e até como o PJ mencionou no vídeo, há algum tempo atrás a gente tinha uma grande dificuldade de imprimir sólidos e degradês, por exemplo, na mesma chapa de fotopolímero, na mesma cor. Porque se a gente quisesse atingir aquela densidade alta nos sólidos, a gente acabava prejudicando o degradê. E se a gente quisesse ter um degradê suave, eu não conseguia ter essa alta densidade nos sólidos. E graças a essa variedade de opção de retícula de superfície que a gente tem à disposição, e graças a essas quantidades, né, de retículas híbridas que a gente também tem à disposição, e a maneira com que a gente consegue modular e controlar essas retículas, hoje já é bastante comum que a gente não precise fazer mais esse tipo de separação, que eu possa imprimir chapados e retículas na mesma chapa. Bom, então mostrei algumas fotos da chapa de fotopolímero. Para fechar, algumas imagens impressas. Então a gente consegue ver, por exemplo, essa aqui da esquerda, a gente tem essa área com pontos isolados. E esses pontos isolados, eles estão bem estáveis. E há bastante tempo atrás, há 5, 10 anos atrás, isso não era algo que a gente conseguiria fazer. Esses pontos, muito provavelmente, no começo da impressão, eles cairiam. E hoje não, a gente consegue manter esses pontos, graças ao quê? A tecnologia de retícula que a gente tem à disposição, graças à tecnologia de chapa, que também melhorou em tudo isso, máquina, tinta, anilox, ou seja, toda a melhoria que a gente teve de evolução na flexografia. Aqui um chapado, também com uma excelente cobertura de tinta, e desse lado um degradê aqui, finalizando em 0, com os pontos bem impressos, tudo bonitinho. E um outro ponto que é bastante importante, se a gente olha aqui é uma linha horizontal, a gente percebe que não tem deformação. Ou seja, de que além de garantir que eu tenha pontos bem pequenininhos, mesmo que eles estejam isolados, eles sejam estáveis, que eu também consiga trazer uma boa cobertura de um chapado e ter os meus degradês chegando a 0, eu também consigo trabalhar com essas linhas verticais ou horizontais, como essa da foto, sem ter qualquer tipo de deformação. Então, tudo isso graças a todas essas evoluções que nós tivemos e, nesse caso específico, graças a esse trabalho e evolução dos screenings, das retículas de superfície e das retículas híbridas. Bom, então era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, são temas que eu gosto muito, falar sobre sustentabilidade, conhecimento e tecnologia. Bom, estaremos aqui fora, caso vocês querem tirar alguma dúvida, pegar alguma outra informação adicional. E lembrando que fizemos questão de ter essa apresentação com a participação dos gerentes de outras regiões, para deixar claro também que a gente tem muito essa interação. Então, se há uma necessidade específica em qualquer país, não importa onde esteja, conversando com alguém que está aqui na Latinoamérica, conversando com alguém que está em EMEA, Norte América ou Ásia, a gente vai conseguir ajudar naquilo que for necessário, porque a gente tem essa integração muito forte. Então, mais uma vez, obrigado a vocês pelo tempo, obrigado pela paciência, espero que tenham gostado da palestra e fico à disposição para conversas daqui a pouquinho. Obrigado.